Fala pessoal, bom dia! Hoje nós vamos iniciar então nossa segunda videoaula sobre a parte de eletroquímica, onde nós vamos abordar mais especificamente o conteúdo sobre eletrólise, beleza? Bora lá então, galera, vamos prestar bastante atenção nessa aula para a gente poder entender bem os conceitos aí que envolvem eletrólise, porque muitas pessoas acabam, muitos alunos aí acabam confundindo um pouquinho sobre pilhas, tá? Inclusive, muitos professores aí acabam falando que abordando o termo eletrólise como sendo o oposto de pilhas. Mas ele não é bem o oposto de pilhas. Tá? Se a gente falar um pouquinho do processo de eletrólise, do que seria o processo de eletrólise, falar apenas do conceito, ele realmente ele é o oposto de pilhas, como nós vamos ver agora. Mas quando a gente entra ali nos aspectos de cátodo, ânodo, oxidação, processo de oxidação e redução, a gente vai ver que isso não é bem uma verdade, ok? Mas bora lá então, vamos desvendar aí esse mistério sobre eletrólise, ou esse assunto aí, eletrólise, certo? Vamos lá. Bom, galera, a eletrólise nada mais é do que quando eu aplico uma energia elétrica e gero aí uma reação de oxirredução, ou seja, uma reação de transferência de elétrons, uma reação não espontânea, onde nós vamos ter um ΔE, ou uma diferença de potencial, ou uma força eletromotriz menor que zero. Ou seja, a gente tem aqui um ΔE que ele é negativo, né, indicando uma reação não espontânea. Então, nesse aspecto, pessoal, sim, a eletrólise ela é o oposto de pilhas. Quando a gente estudou pilhas, a gente viu que as pilhas eram reações de oxirredução, ou seja, reações de transferência de elétrons espontâneas que geravam, produziam uma energia elétrica. Então, na eletrólise, nesse aspecto, ela é o contrário. Eu aplico uma energia elétrica e vou gerar uma reação de oxirredução, uma reação de transferência de elétrons, que ela não é espontânea, certo? Uma vez que ela só ocorre após eu aplicar uma energia elétrica, levando aí a ter um ΔE, uma diferença de potencial negativa. Beleza? Tranquilo? Então, nesse aspecto, nesse conceito, sim, a gente pode falar que a eletrólise ela é o oposto de pilhas. Beleza? Tranquilinho? E onde a gente encontra a eletrólise, então, pessoal, no nosso dia a dia? Na verdade, a eletrólise é um processo bastante útil na obtenção industrial de diversos elementos químicos, como no caso a obtenção de sódio metálico e cloro gasoso através da eletrólise ígnea do NaCl, ou seja, esse ígnea significa que o NaCl é fundido, certo? No caso do cloro gasoso também é possível obtê-lo através da eletrólise aquosa do NaCl. O alumínio é possível ser obtido através da eletrólise ígnea do óxido de alumínio, obtido aí do mineral bauxita, e ela também é muito utilizada na galvanoplastia, quando a gente recobre um determinado metal ou um determinado material com uma fina camada de um outro metal, como o recobrimento de uma peça metálica com níquel, o recobrimento de uma peça metálica com cromo, quando a gente aplica o recobrimento de uma peça através de ouro também é possível ser realizado dessa forma, na maioria das vezes não é, mas é possível que seja realizado dessa forma também, assim como aí o recobrimento de determinados materiais, de diversos materiais, com outros materiais também metálicos aí, beleza? Então, algumas formas aí que a gente utiliza a eletrólise em nosso dia a dia. Bom, pessoal, o que é necessário para que ocorra uma eletrólise, para que a gente realize uma eletrólise? O que é necessário? Bom, primeiro é necessário que a gente tenha um eletrólito, né? Ou seja, uma substância capaz de conduzir corrente elétrica. Uma vez que eu vou aplicar corrente elétrica, então eu tenho que ter um meio condutor de eletricidade. E a gente chama esse meio condutor de eletrólito, certo? E esse eletrólito então vai ser colocado numa cuba eletrolítica, certo? Para que se realize então a eletrólise. As substâncias que vão sofrer eletrólise, elas devem ser fundidas, ou seja, aqui elas têm que estar no estado líquido, né? Então estamos falando do estado líquido. Então as substâncias devem estar no estado líquido ou em solução aquosa, tá? Em solução aqui a gente pode especificar um pouquinho melhor que é solução aquosa, beleza? Então as substâncias puras líquidas ou as determinadas substâncias em solução aquosa. E os eletrodos utilizados, pessoal, eles são geralmente inertes, ou seja, eles não participam do processo de oxidação e redução, eles apenas conduzem a corrente elétrica, tá? Na maioria das vezes. E para isso é utilizado o grafite, né, eletrodos de carbono grafite, e platina, certo? Mas podem ser utilizados outros. Existem alguns processos de eletrólise, pessoal, onde não se utilizam eletrodos inertes. Tá? É possível utilizar um eletrodo que vai participar do meu processo de oxidação e redução.
Então isso é bastante comum quando a gente quer purificar um determinado metal. Tá? Quando a gente quer purificar um determinado metal, a gente utiliza ele como um próprio eletrodo, né, onde ele vai sofrer oxidação e posteriormente redução, e a gente consegue purificar um determinado metal. Mas nessa aula nós vamos focar principalmente, tá, pessoal, na eletrólise utilizando eletrodos inertes, ok? Bora lá então. Bom, pessoal, então como é que ocorre uma eletrólise? O que ocorre nessa eletrólise, né? Como é que ocorre a oxidação? Como é que ocorre a oxidação? Quais alguns conceitos importantes para a gente poder entender melhor a eletrólise? Bom, pessoal, na eletrólise, assim como nas pilhas, nós temos um ânodo e um cátodo, certo? Então, nós vamos ter um ânodo e vamos ter um cátodo, tá? E assim como nas pilhas, pessoal, o ânodo é o local onde ocorre a oxidação e o cátodo é o local onde ocorre a redução. Tá? Então, no cátodo ocorre a redução e no ânodo ocorre a oxidação. Por isso que eu falei lá no começo da aula que não é tão correto a gente falar que a eletrólise é o oposto de pilhas. No conceito, sim. Mas quando a gente começa a analisar os fundamentos por trás da eletrólise, ela não é bem o oposto de pilhas, certo? Uma vez que no ânodo eu continuo tendo oxidação e no cátodo continua ocorrendo a redução. O que muda então, pessoal? Na eletrólise, o ânodo ele passa a ser o polo positivo. Tá? Então, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo. E no cátodo ele vai ser o eletrodo ou o polo negativo. Lá nas pilhas é o contrário, galera. Nas pilhas, o ânodo era o polo negativo e o cátodo era o polo positivo, certo? Então, aqui sim a gente tem uma troca. Então, na eletrólise, reforçando, o ânodo é o eletrodo positivo e o cátodo é o eletrodo negativo. Ah, professor, vou trocar tudo, agora complicou tudo. Não, galera. Tá? Lembra da seguinte frasezinha. No cátodo, para o cátodo, vão os cátions. Para o ânodo, vão os ânions. Certo? Para o cátodo, vão os cátions. Para o ânodo, vão os ânions. Ok. Se o cátodo é uma espécie, se o cátion é uma espécie positiva, ele é atraído pelo polo negativo, que é o cátodo. Então, o cátion vai para o cátodo. Se os ânions são espécies negativas, eles vão ser atraídos pelo polo positivo, que é o ânodo, uma vez que os ânions vão para o ânodo. Beleza? Então, o ânion negativo é atraído pelo polo positivo, que é o ânodo. Os cátions, que são positivos, são atraídos pelo polo negativo, que é o cátodo. Tranquilinho. Beleza? De boa? Então, fixa lá então. Então, o que a gente pode resumir aqui, né, galera, que no ânodo, tá? O ânodo é o polo onde ocorre a transferência dos elétrons, ele transfere os elétrons, certo? Ele é o polo positivo. Então, ele atrai os ânions, é onde ocorre a oxidação, beleza? Então, no ânodo é onde vai ocorrer a oxidação, certo? Pois ele puxa os ânions carregados negativamente, então eles vão tender a sofrer a oxidação. Já no cátodo, o cátodo ele recebe os elétrons, consequentemente é o polo negativo, e ele atrai então os cátions. Então, o cátodo recebe os elétrons, polo negativo, atrai os cátions, é onde vai ocorrer a redução. Beleza? Cátions carregados positivamente, então vão sofrer a redução. Beleza? Pessoal, isso é bem importante então. Então, a gente tem a figurinha aqui, galera. Ó. Os ânions migram para o ânodo, os cátions migram para o cátodo. Então, positivo é atraído pelo polo negativo, negativo é atraído pelo polo positivo. Então, ânions migram para o ânodo, cátions migram para o cátodo, certo? Quem é positivo vai reduzir, quem é negativo vai oxidar, beleza? Então, quem é positivo vai reduzir, quem é negativo vai oxidar, certo? Então, no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. Tranquilinho? Isso é bastante importante. Beleza, galera? Bora lá que nós vamos trabalhar bastante com isso, então. Bom, pessoal, existem, então, dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Tá? Nós vamos falar das duas formas, beleza? Pessoal, eu vou começar pela eletrólise ígnea, porque ela é bastante importante para você entender a eletrólise aquosa, uma vez que ela é um pouco relativamente mais simples. Você pegando bem a eletrólise ígnea vai facilitar muito mais para quando a gente entrar aí na eletrólise aquosa, certo? Vamos lá então.
que é essa eletrólise ígnea, pessoal? Esse ígnea é quando as soluções, esse ígnea é quando a substância está no estado líquido, ou seja, ela está fundida, tá? Então, a eletrólise ígnea é um processo de decomposição de uma substância iônica. Então, temos uma substância iônica fundida, ou seja, no estado líquido, onde eu vou aplicar ali uma corrente elétrica, tá? Vamos pegar o exemplo do cloreto de sódio líquido. Bom, galera, cloreto de sódio líquido, ele é um composto iônico, tá? Então, quando eu liquefaço esse NaCl lá acima de 800 graus Celsius, né, como ele é um composto iônico, ele vai ser separado em cátions, né, eu vou separar os cátions e os ânions, cargas positivas e cargas negativas, que aqui vão estar no estado líquido, né? A gente vai ter os cátions e os ânions aí no estado líquido, beleza? Então, eu tenho cátions e ânions livre lá nesse meu líquido, certo? Então, eu posso aí realizar uma eletrólise, uma vez que eu tenho um meio condutor aqui, né? Um meio eletrolítico, certo? Pessoal, uma coisa bastante importante quando a gente fala em eletrólise é o seguinte, quando a gente faz a eletrólise, a gente descarrega esses íons que a gente tem ali presente na nossa cuba eletrolítica. O que é esse descarregar? Tá? Esse descarregar é o seguinte, o meu cátion, que é positivo, ele vai ficar sem carga. Após o processo de eletrólise, ele vai ficar sem carga, ou seja, ele vai para o estado de oxidação zero. O meu ânion, que é negativo, também vai ser descarregado. Eu vou tirar a carga dele. Ele também vai para o estado de oxidação zero, tá? Então, isso é bastante importante quando a gente fala sobre eletrólise. Quando a gente faz uma eletrólise, a gente sempre está descarregando os íons, descarregando os cátions e descarregando os ânions. Então, nós sempre vamos transformá-lo, ele vai sofrer uma oxidação ou redução, dependendo do que eu estou falando, né? Para gerar aí uma espécie sem carga, certo? Uma espécie neutra, ok? Ou seja, uma espécie no estado de oxidação zero. Tranquilinho? Beleza, vamos lá então. Então, galera, como eu já falei anteriormente, né? Então a eletrólise ígnea aí consiste em um par de eletrodos inertes, onde eu posso usar geralmente platina, carbono, e nesse caso, como a gente está falando da eletrólise do cloreto de sódio, eu vou ter o NaCl fundido. Então, eu conecto uma bateria ali, né, por meio do circuito externo, pode ser uma bateria, uma pilha, pode ser um circuitozinho elétrico que eu ligo numa tomada, beleza? Onde eu vou conectar nessa minha cuba eletrolítica aí, tá? E esse meu dispositivo externo é que vai bombear os elétrons para o meu sistema, ok? Então, beleza. Como na figurinha eu tenho cátions e ânions de sódio, né? Então, o que a gente sabe, pessoal? Os cátions migram para o cátodo, os ânions migram para o ânodo. No cátodo, certo? Eu vou descarregar os cátions. Então, ou seja, ele vai de positivo para zero. Se ele vai de positivo para zero, aqui no cátodo é onde ganha elétrons. Se ganha elétrons, é onde sofre a redução. Ok? Então, ganha elétrons, sofre a redução. Para o ânodo migram os ânions. Para o ânodo migram os ânions. Então, os ânions migram para o ânodo e vão ser descarregados. Ou seja, vão perder elétrons, certo? Se eles perdem elétrons, então eles vão perder elétrons, perde elétrons e vão sofrer a oxidação. Beleza? Então, nós já podemos montar a nossa equação. Então, eu vou descarregar os cátions e vou descarregar os ânions. Ou seja, o meu cátion, que é Na+, sofre redução, ganha elétrons, indo para Na0, onde o estado físico do sódio, estado físico do sódio com estado de oxidação zero é sólido, né, seria o sódio metálico. E por outro lado, o ânion de Cl-, né, ele vai perder elétrons, se transformando em Cl0, que no caso dos halogênios, pessoal, tá, ele existe no seu estado de oxidação zero na forma diatômica e ele é gasoso, então forma cloro zero gasoso, liberando elétrons. Fazendo um balanceamento, como nós temos 2 cloros aqui, eu preciso ter 2 cloros aqui, e a minha transferência de 2 elétrons, ok? Então temos aqui o processo onde a gente descarrega os cátions, ou seja, ocorre a redução dos cátions, que ocorre no cátodo, polo negativo, e descarrega o ânion, ou seja, a oxidação do ânion, que ocorre no ânodo, polo positivo, certo? Pessoal, para a gente fechar essa equaçãozinha aqui, assim como nas pilhas, a quantidade de elétrons transferidos tem que ser igual, ou seja, eu tenho que balancear esses elétrons. Se eu tenho 2 elétrons aqui, vou ter que ter 2 elétrons aqui, então eu multiplico tudo por 2, certo?
Então, a nossa equação global, a gente pode ter aqui, desenhar a nossa equação global, certo? Vai ser a seguinte. Na equação global, a gente tem, primeiro, a gente tem o NaCl, né, que forma Na+ e Cl-. Então, as nossas espécies iniciais são Na+, quantos Na+? 2 Na+, mais 2 Cl-, que estão na forma líquida aqui inicialmente, certo? E através das reações de transferência de elétrons, eu vou formar 2 mols de sódio metálico, no caso sólido, mais o nosso Cl2 gasoso. Então, esse é o processo de eletrólise ígnea do NaCl. Beleza? Tranquilinho, pessoal? De boa, né? Então, sempre na eletrólise ígnea, pessoal, eu vou ter apenas um cátion e apenas um ânion. Tá? Tenho apenas um cátion e apenas um ânion, uma vez que eu vou ter aquela minha substância pura no estado líquido, certo? Então, o cátion vai ser descarregado no cátodo, ou seja, vai sofrer a redução, vai ganhar elétrons, e os ânions vão ser descarregados no ânodo, ou seja, vão perder elétrons, vão sofrer aí a oxidação, certo? Depois da nossa equaçãozinha global, a gente junta as duas equações, tanto a de redução quanto a de oxidação, e foi chegando aí a nossa equação final, nossos produtos finais, todos eles aqui, ó, descarregados, ou seja, com NOx zero. Tranquilinho? De boa, né? Bom, galera, e a eletrólise de soluções aquosas, então aí utilizando eletrodos inertes. Como é que ocorre, tá? Pessoal, quando eu tenho eletrólise de substâncias em solução aquosa, eu vou ter uma competição de íons, tá? O que é essa competição de íons? Galera, quando eu coloco uma substância em solução aquosa, como por exemplo, o NaCl, tá? Não agora na forma líquida, ou seja, uma eletrólise ígnea, como foi que nós analisamos anteriormente, tá? Então, quando eu coloco cloreto de sódio em solução aquosa, eu vou ter, além dos íons de sódio e cloro, o do cátion de sódio e dos ânions de cloro, eu vou ter os íons provenientes da água, já que existe uma autoionização da água, como a gente já viu lá em equilíbrio iônico. Então, eu vou ter dois cátions, no caso, o Na+, proveniente do cloreto de sódio, e o H+, proveniente da água, e vou ter dois ânions, a hidroxila, proveniente da água, e o cloreto, proveniente do nosso cloreto de sódio. Então, eu vou ter uma competição entre íons, sendo que apenas um desses cátions e apenas um desses ânions é que vão ser descarregados aí nos eletrodos, certo? E como é que eu vou saber quem vai ser descarregado? Bom, galera, para isso, nós vamos ter que analisar aí uma tabelinha de reatividade, né? Então, existe a competição dos íons H+, e a competição dos íons Na+. Existe a competição dos ânions OH- e a competição dos ânions cloreto. Uma vez que os cátions vão ser atraídos pelo cátodo, certo? Cátodo que é o nosso polo negativo, ou seja, onde vai ocorrer a redução. A redução. E os ânions vão migrar para o ânodo, que é onde ocorre a oxidação. Apesar, pessoal, de os dois cátions e os dois ânions migrarem para os eletrodos, para os polos positivo e negativo, apenas um dos cátions e um dos ânions é que vão sofrer o processo de oxidação e de redução, ou seja, que serão descarregados, tá? E como é que nós vamos saber quem que vai oxidar e quem que vai reduzir? Por uma tabela de reatividade, pessoal. Então, existe uma tabelinha de reatividade que bota aí a ordem de facilidade de descarga desses cátions e desses ânions, ok? Pessoal, você não precisa decorar essa tabelinha, tá? Não precisa decorar. Vai trabalhando com essa tabelinha, aos poucos você vai pegando a manha dela, tá? Vai interagindo com ela. E geralmente, quando a gente tem algum processo de eletrólise, aí, quando tem algum exercício sobre eletrólise, os exercícios até acabam nos dando umas dicas aí de quem tem a prioridade de descarga, digamos assim, quem tem a facilidade nas descargas entre cátions e ânions, certo? Bom, analisando essa tabelinha, então, e voltando para a nossa eletrólise do cloreto de sódio aquoso, entre os cátions, no caso o H+ e o Na+, a gente pode observar, pessoal, que o cátion H+ tem uma facilidade de descarga em relação ao cátion Na+. Ou seja, quem vai ter a preferência em sofrer uma descarga aqui, ou sofrer o processo de eletrólise, vai ser o H+.
Já no caso dos ânions, entre a hidroxila e o cloreto, a gente observa que o cloreto, o ânion cloreto, ele tem uma facilidade de descarga entre a hidroxila. Ou seja, quem vai sofrer o processo de eletrólise é o cloreto. Então, a minha reação nos eletrodos vai ser entre o H+, e o Cl-. E como é que fica isso? Vamos lá, galera. Então, primeiro a gente monta aqui ó, a equação de dissociação do cloreto de sódio, formando Na+ e Cl- em meio aquoso, é o nosso eletrólito, e temos a autoionização da água. Então, a água gera H+ e OH-, beleza? Bom, entre essas espécies dos cátions e dos ânions, a gente já sabe que quem tem preferência em descarga, no caso do cátion, é o H+, e no caso do ânion é o Cl-. Então, vamos realizar aí as reações de oxidação e redução dessas espécies. Então, vamos lá. Como descarga no ânodo e no cátion, nós temos o seguinte. No ânodo, que é onde ocorre a oxidação, nós temos a descarga dos ânions cloreto. Então, 2 cloretos vão gerar Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Pessoal, eu preciso de 2 cloretos porque a espécie que envolve o cloro com estado de oxidação zero é uma espécie diatômica. Então, eu preciso de 2 cloretos, consequentemente, 2 elétrons. De forma análoga, no cátodo, só que agora falando de redução, ocorre aí, a redução do hidrogênio, dos cátions de hidrogênio. 2H+, mais 2 elétrons, formando H2 também na forma zero e gasoso, do estado de oxidação zero e gasoso. Certo? Tranquilinho, né? De boa. Então já identificamos a reação de oxidação no ânodo e a reação de redução no cátodo. Agora podemos montar a equação global. Bom, a nossa reação global, galera, é o seguinte. Quando eu monto a reação global, eu sempre coloco tanto a minha equação de dissociação, certo? Da espécie que está em solução aquosa, e coloco também a autoionização da água. Depois eu coloco também a reação do meu ânodo e a reação do meu cátodo, certo? Sempre balanceando as equações aí para a gente ter as quantidades correspondentes tanto de ânions e de cátions. Então, balanceando a nossa equação, a gente tem que 2 mols de NaCl vão gerar 2 mols de Na+, mais 2 mols de Cl- aquoso. No caso da autoionização da água, a gente tem que 2 mols de água geram 2 mols de H+, mais 2 mols de hidroxila. Então, lá no meu ânodo ocorre a oxidação de 2 mols de cloreto, gerando Cl2 mais 2 elétrons, liberando 2 elétrons. E elétrons estes que são absorvidos aí, ou são ganhos pelos cátions de H+. Então, 2 mols de H+, mais 2 elétrons, gerando aí H2 gasoso. Então, temos aqui a nossa reação global, onde a gente pode cortar tudo que a gente tem de igual em lados opostos da nossa seta, certo? E somar o que temos aí em lados iguais. Então, sobrando a nossa equação global, 2 NaCl aquoso, 2 mols de NaCl aquoso, mais 2 mols de água, gerando aí Cl2 gasoso, mais H2 gasoso, e ainda sobrando aí o nosso Na+, em solução aquosa, sobrando o nosso Na+, mais o nosso OH-. Ou seja, Na+, com OH-, tenho 2 mols de NaOH, pessoal. Esse NaOH, esse NaOH é uma base. Ou seja, a gente pode afirmar que essa solução, a solução final, é uma solução básica. Inclusive, alguns exercícios até perguntam, se eu colocar a fenoftaleína o indicador fenoftaleína, o indicador de pH, nessa solução resultante da eletrólise, ela vai ficar rosa ou vai ficar incolor? Vai ficar ácida ou básica? Então, nesse caso, pela presença de NaOH, ela indica que essa solução é básica e que na presença de fenoftaleína, ela vai ficar com uma coloração, vai adquirir uma coloração rósea. Beleza? Então, uns exercícios sim aí, algo que o exercício pode te perguntar. Ok? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, então. Eletrólise de ácido sulfúrico em solução aquosa diluída. Tá? Vamos lá, galera. Então, de novo. Então, numa solução de ácido sulfúrico, solução aquosa de ácido sulfúrico, nós temos a água, que sofre autoionização gerando H+ e OH-, e o ácido sulfúrico, que sofre processo de ionização, gerando 2H+, mais o ânion sulfato, certo? Ou seja, temos apenas um cátion, já que ambos liberam hidrogênio, e temos 2 ânions, hidroxila e sulfato. Então, no caso dos cátions, pessoal, não tem dúvida nenhuma. Quem vai sofrer o processo de descarga, ou seja, nesse caso a redução, é o hidrogênio. Agora, entre os ânions vai haver competição. Então, eu tenho que primeiro identificar quem que vai sofrer a descarga. Então, no polo negativo vai descarregar o hidrogênio e no polo positivo tem a competição do sulfato da hidroxila.
Vou lá na minha tabelinha de descarga e analiso meus ânions. Então, eu tenho o ânion sulfato e tenho o ânion hidroxila. Então, nesse caso, galera, quem sofre a descarga é a hidroxila. Então, a hidroxila tem a preferência, ou tem a facilidade de descarga, certo? Então, é ela que vai sofrer o processo, neste caso, de oxidação. Bom, então a gente tem lá as equações que nós temos, ó. A água, né, sofre sua autoionização gerando H+ e hidroxila, então 2 mols de H2O geram 2 mols de H+ e 2 mols de hidroxila. No caso da água, pessoal, a gente sempre vai utilizar esses coeficientes estequiométricos, porque quando o hidrogênio sofre redução, ele vai ter que ganhar 2 elétrons transformando em H2, então eu preciso de 2 hidrogênios, e a hidroxila vai se transformar em O2, e também são necessários 2 elétrons, tá? Então a gente já pode, de cara, quando faz a ionização da água, utilizar esses coeficientes estequiométricos. No caso do ácido sulfúrico, eu libero 2 mols de H+, né, uma vez que eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, e o sulfato com carga -2, certo? Então temos aqui para sofrer descarga a hidroxila e os hidrogênios, né? Então 2 mols de hidroxila vão formar 1 mol de água mais meio de O2, liberando 2 elétrons. Já os hidrogênios, né, vão receber esses 2 elétrons, gerando o H2, o nosso gás H2. Então temos aí todas as nossas equações envolvidas nesse processo de eletrólise. Como equação global, então, pessoal, teremos o seguinte: o nosso ácido sulfúrico, né, e a nossa água como reagentes. Aqui, a hidroxila, tem 2 hidroxilas aqui, 2 hidroxilas aqui eu posso cortar. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui eu posso cortar. 2H+ aqui, 2H+ aqui eu posso cortar também. Então, sobrando o nosso ácido sulfúrico em meio aquoso. Durante o processo de eletrólise, vou formar H2 gasoso. Então, aqui H2 a gente pode dizer que ele é gasoso também. O oxigênio também gasoso. Então, H2 gasoso, oxigênio gasoso. E sobram ainda 2 mols de H+, certo? 2 mols de H+, e mais 2 mols, mais o nosso sulfato. Então, 2 mols de H+, mais o nosso sulfato. Isso aqui, pessoal, esses 2 mols de hidrogênio com 2 mols de sulfato, formam o nosso H2SO4, ou seja, um meio ácido. Esse meio ácido agora, então, se eu colocar fenolftalina nesse meio ácido, nessa minha solução resultante, para identificar se ela é ácida ou básica, ela vai ficar incolor, uma vez que o indicador fenolftalina ele é incolor em meio ácido. Certo? Tranquilo? Bom, galera, e até para finalizar, só para a gente fechar bem esse exercício, a gente sabe então que no ânodo ocorre a oxidação, o nosso ânodo é para onde migram os ânions, portanto é o polo positivo, e o cátodo, que é para onde migram os cátions, que é onde vai sofrer redução, é o polo negativo. Beleza? Boa? Bora lá então. Galera, fazer o último exercício então para você pegar bem essa parte de eletrólise, principalmente aqui em solução aquosa, onde nós vamos analisar uma solução aquosa de sulfato de cobre, um sal aí azul bem bonito, ok? Vamos lá então. Então, o sulfato de cobre em solução aquosa, então podemos colocar nossa setinha aqui, né? Em solução aquosa, ele vai gerar cobre mais 2 aquoso e o nosso sulfato faltou aqui também aquoso, nosso ânion sulfato. Então, como ele está em solução aquosa, temos também a autoionização da água, gerando H+ aquoso mais hidroxila aquosa. Então, temos 2 cátions e 2 ânions. Vamos analisar quem que vai sofrer, quem entre os cátions sofre descarga e quem entre os ânions sofre descarga também. Bom, entre os cátions eu tenho o cobre e o H+. Então, entre o cobre e o H+, vamos analisar aqui na nossa tabelinha. Ó, o cobre está aqui em cima, o H+ está aqui embaixo. Ou seja, a preferência de descarga é do cobre mais 2. Entre os ânions, a gente já viu anteriormente, mas vamos na tabelinha aqui, temos a hidroxila e temos o sulfato, né? Sulfato aqui embaixo. Então, entre os dois ânions, quem tem a prioridade de descarga é a hidroxila. Beleza, então já identificamos quais as reações vão acontecer aí no cátodo e no ânodo. Então, vamos lá. Então, no ânodo, galera, que é onde vai ocorrer a oxidação, o ânodo é para onde migram os ânions, portanto, o nosso polo positivo. Eu tenho a hidroxila, vou descarregar a hidroxila. Então, 2 mols de hidroxila gerando uma molécula de água mais meio de O2, liberando aí 2 elétrons. No cátodo, que é para onde migram os cátions, portanto, nosso polo negativo, eu vou descarregar o cobre 2. Cobre 2 vai ganhar 2 elétrons, indo para cobre 0. Pode ver, galera, ó, sempre descarregando, indo para o estágio de oxidação 0. Beleza, então já identificamos as duas reações, tanto a de oxidação quanto a de redução.
Agora, vamos montar nossa equação global. Então, nossa equação global, pessoal, eu sempre vou juntar a equação de dissociação, se for do meu sal, ou de ionização do meu ácido, a equação de ionização da minha água, certo? E a equação de oxidação e de redução que ocorrem no ânodo e no cátodo, respectivamente. Montando lá, então, temos sulfato de cobre sofrendo dissociação, gerando cobre mais 2 e sulfato 2-. A água, sempre naquela nossa proporção, 2 mols de água gerando 2 mols de H+, mais 2 mols de hidroxila, certo? Temos a reação do nosso de oxidação no ânodo da hidroxila gerando água mais meio de O2 mais 2 elétrons, e a reação de redução do cobre no cátodo, cobre 2 mais 2 elétrons, gerando cobre 0. Corto nossos elétrons, corto cobre 2 com cobre 2, hidroxila com hidroxila, né? Podemos aqui cancelar uma água com uma água também, né? Uma água com uma água nós podemos cancelar e ficamos com a nossa equação global aqui como sendo sulfato de cobre em meio aquoso, sulfato de cobre mais uma água, gerando cobre 0, cobre metálico, mais meio de O2, mais 2H+, certo? Mais 2H+, mais o nosso sulfato, certo? Mais o sulfato aqui. Ou seja, o H+, mais o 2SO4 forma o nosso ácido sulfúrico, então temos aqui um meio ácido. A solução resultante é ácida, né? Se nós fôssemos colocar também indicador fenolftaleína aí para indicar se essa solução é ácida ou básica, ela teria uma coloração incolor, ou seja, na verdade não teria cor, né? Seria incolor a nossa solução final. Beleza? Tranquilinho? Galera, faça alguns exercícios, não é tão difícil, tá? Mas faz um exercício que você vai pegar bem essa parte de eletrólise. E para a gente fechar então, galera, um pequeno comparativo aí entre pilhas e eletrólises, né? A gente tem que na pilha esse processo é espontâneo, uma vez que eu tenho uma reação química espontânea que vai gerar uma corrente elétrica, ou seja, o ΔE ele é positivo, né? Delta é positivo. Na eletrólise, processo não espontâneo, eu aplico uma energia elétrica que vai gerar uma reação química, ou seja, o nosso ΔE vai ser negativo. A gente nem chegou aqui a falar de ΔE, pessoal, nós não vamos trabalhar com a parte quantitativa de eletrólise, apenas com a parte qualitativa, tá? Mas você vai ver que sempre que fornecerem o processo de eletrólise para você, o ΔE, diferente de potencial, ela vai ser negativa, ok? Então, na pilha, transforma a energia química em energia elétrica, na eletrólise, transforma a energia elétrica em química. O ânodo é o polo negativo, no caso da eletrólise, o ânodo é o polo positivo, no cátodo, na pilha, é o polo positivo, na eletrólise é o polo negativo. Mas, no ânodo, o ânodo é onde ocorre a oxidação para as duas, tanto para a pilha quanto para a eletrólise, e no cátodo é onde ocorre a redução em ambos os processos. Beleza, galera? Espero que tenham compreendido, tá? Um pouquinho melhor aí sobre a eletrólise, um pouquinho melhor, tenham pego um pouquinho da diferença entre pilhas e eletrólise. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima.